Espírito aqui conosco. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida têm graças a Deus. Muito bom dia. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, conhecido como o Emanuel, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o grande eu sou, glorioso, o Senhor dos exércitos, mas que também é conhecido como o Príncipe da paz. Exaltado seja o Senhor. Nessa manhã venho mais uma vez assim anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo. Eu estou a representar o nome de Cristo apenas, não uma placa denominacional, nenhuma religião, porque em nada disso está a salvação, a não ser no nome de Cristo. Bom, a salvação do ser humano, da humanidade, ela está unicamente em Cristo. Não é Jesus e a religião evangélica, não é Jesus e a instituição religiosa evangélica, não. É unicamente através do Evangelho de Cristo. E na carta aos Romanos fala acerca disso, em Romanos 1, versículo 14. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só uma meditação nos Salmos capítulo de número 28, é escrito algo que: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera aos lados da terra, da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Uma meditação do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que teme a Deus, é mais do que feliz. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa mais do que feliz. O salmista está declarando que aquele que teme a Deus é mais do que feliz. E o que é temer a Deus? Qual que é a verdade? O que é temer a Deus? É abaixar a cabeça? Também. É você falar que crê em Deus? Também, mas o verdadeiro temor vem de obedecer a palavra de Deus. O verdadeiro temor que o homem tem no seu coração faz com que ele obedeça ao Senhor. Isso é o verdadeiro temor. Todo filho que teme ao seu pai, ele obedece às instruções de seu pai, os conselhos de seu pai. Aquilo que o seu pai ordena, você pratica quando você teme ao seu pai. Não somente diante dos olhos, não somente diante da face, mas nas escondidas também, no oculto. E nós temos que temer a Deus mais do que tudo. Nós temos que temer ao Senhor dos exércitos mais do que todas as coisas nessa terra. Ao ponto que em Mateus 10, 28, Jesus Cristo, ele estava dizendo algo acerca de temer a Deus. E Jesus, ele diz: temei a Deus. Ele diz em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e que com a alma nada podem fazer. Temei antes aquele que tanto tem poder
para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Jesus estava falando para temer a Deus. Jesus ele disse: não temais os que matam o corpo, porque o que mata o corpo ele não tem poder para fazer nada com a alma, mas Deus ele tem poder tanto para lançar o corpo como também a alma no fogo do inferno. Então a Bíblia diz bem claro: é próprio Deus que lança o corpo e a alma no fogo do inferno. O diabo ele não tem poder para lançar a alma de ninguém no inferno. Não é diabo, não é demônio, não é Satanás, não é ninguém a não ser Deus que lança a alma do homem no fogo do inferno. Isso está escrito em Mateus 10, 28. Por isso nós devemos temer mais a Deus. Porque, meu amigo, para pensar. A nossa vida nessa terra é como um vapor, como está escrito em Tiago 4. Capítulo 4 de Tiago está escrito que a nossa vida é como um vapor. É como um vapor, estamos aqui, de repente tudo se finda, acabou para mim, acabou para você. Ao findar o labor dessa vida, como agora há pouco estava tocando nesse hino, nesse louvor, ao findar o labor desta vida, quando a morte chegar, qual destino terá a tua alma? O corpo todo mundo sabe que vai ser sepultado, mas qual destino terá a sua alma? Qual destino terá a sua alma? Deus ele tem uma grande preocupação com a nossa alma, porque a alma, meu amigo, após a partida dessa vida, ela vai para uma eternidade, a qual a Bíblia relata como ou uma eternidade de tormento, sofrimento, ou uma eternidade de alegria, paz, gozo no Espírito. Então nós temos que entender que existe o céu, que existe o inferno, e ambos, os dois, o destino da alma é conforme a decisão, é conforme a escolha de cada um. Eu percebo que o mundo ainda não acredita em inferno, mas Jesus falou muito sobre inferno, inclusive no capítulo 10 de Mateus e versículo 28, que eu acabei de recitar. Jesus falou: temam a Deus, porque Ele tanto lança o corpo, como lança a alma no fogo do inferno. O inferno não é real não, é ilustrativo, é uma parábola, não existe, não foi inaugurado, pois Jesus ele afirmou: Deus lança tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Em Apocalipse, capítulo 20, no juízo final, quando João está declarando acerca do dia do julgamento, dia final, a qual todo homem terá que comparecer diante de Deus, João ele fala que o inferno vai ter que dar os seus mortos. Então nós já vemos que o inferno naquele dia vai estar lotado de mortos. Nós vemos que realmente o inferno ele é um lugar inaugurado, sim. Olha o que João diz no Apocalipse 20, versículo 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Olha só, a morte e o inferno no último dia terão que dar os seus mortos que nele está. O inferno ele vai ter que cuspir para fora, vai ter que rejeitar para fora as almas que lá estão sendo atormentadas, as almas que no inferno estão pedindo socorro. Elas vão ter que ser lançadas para fora no último dia. Então para pensar, meu amigo, o inferno não foi inaugurado não foi. Olha o versículo 14, no versículo 14 confirma: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então é por isso que Jesus falou: não erreis, examinai as escrituras, elas testificam de mim. As escrituras não mentem, a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem que ser consultada, ela tem que ser lida, examinada. Muitos preferem consultar tarô, cartomante, bruxos, magos, satanistas. Muitas pessoas gostam de consultar espíritos adivinhadores, mas nós temos que consultar a Deus. A Bíblia diz que os profetas sempre consultavam a Deus antes de uma decisão, antes de ir para tal cidade, antes de ir para tal lugar, sempre consultavam a Deus.
O mundo hoje quer consultar espíritos adivinhadores para saber qual que é o futuro de 2022, para saber qual que é o futuro da sua própria vida. Mas Deus sempre foi contra o homem consultar espírito de mortos. Deus sempre foi contra o homem consultar espíritos adivinhadores, espíritos de mortos. Deus sempre foi contra esse tipo de coisa, e Deus sempre declarou como feitiçaria. A Bíblia declara que isso é feitiçaria. Em Apocalipse, a palavra do Senhor, ela vai dizer que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, nem aqueles que consultam espírito de feiticeiro, nem aqueles que consultam espírito de adivinhadores, de cartomante, de tarô. Não existe um outro a não ser que deve ser consultado, a não ser o Senhor. A Bíblia vai falar de uma cidade, lá em Êxodo, no capítulo de Êxodo, no capítulo de número 20, na verdade de número 19, e versículo 24, no capítulo 18, a Bíblia está falando da cidade de Sodoma e Gomorra. Naqueles dias, eles consultavam outros deuses. Naqueles dias existia uma imoralidade terrível. Existia naquele dia muita falta de temor. No dia de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que do pequeno ao mais velho, todos estavam corrompidos, estavam pervertidos. Todos naquela época, a maioria, era difícil você encontrar um que não era homossexual, era difícil você encontrar em Sodoma e Gomorra um que não consultava espírito de morte, de adivinho. Naqueles tempos não existia temor a Deus. Hoje não está diferente, está ultrapassado dos dias de Sodoma e Gomorra. Um mundo que se esquece de Deus, mas acredita cegamente que Deus vai o colocar num bom lugar quando findar o labor dessa vida. Tem muitos que não estão preocupando nem um pouco em agradar a Deus, não estão buscando saber se está vivendo uma vida que honra a Deus, mas acredita cegamente que Deus vai colocar no bom lugar. Mas por quê? É porque eu não faço mal para ninguém, é porque eu não mexo com ninguém, eu faço bom, eu sou bom. Só que a Bíblia diz que Deus olhou do alto céu, Ele olhou para a terra, Ele procurou um bom sequer, e Ele não achou um bom sequer. A Bíblia vai dizer em Romanos que todos pecaram. A partir do jardim do Éden, o pecado ele foi introduzido na natureza humana, ou seja, todos pecaram, destituição da glória de Deus. Ou seja, o homem ele precisa desfazer o corpo do pecado, precisa se desfazer do corpo do pecado, se arrependendo. Através do verdadeiro arrependimento também, meu amigo e minha amiga, vem o novo nascimento. O novo nascimento de uma nova criatura, de um novo homem, de uma nova mulher, acontece através do verdadeiro arrependimento, quando existe a renúncia do pecado. Não existe arrependimento se um homem ou mulher não renunciar ao pecado. Se o ser humano não abandonar o pecado, não existe arrependimento. Arrependimento é só quando o homem abandona o pecado. E a cidade de Sodoma e Gomorra não quis abandonar o pecado, preferiram ser queimados naquela grande destruição, preferiram pagar para ver se era verdade mesmo que Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu imagino que era nos dias de hoje. Ló foi alertado pelos anjos. Eu imagino que aquele povo teve a oportunidade de ouvir falar que Sodoma e Gomorra ia ser destruído, sabe? Só que nos dias de hoje é o seguinte: as pessoas ouvem falar que Deus vai destruir a terra, as pessoas ouvem falar que a ira de Deus vai descer sobre a terra. Sabe o que acontece? Presume em seu coração: não, Deus não faz isso não, Deus é só amor, é só amor. O Deus que o povo crê hoje não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não é só amor, Ele é também amor. Ele ama, sempre amou, Ele ainda é amor, sempre vai ser, mas Ele não é somente amor, não é. Deus tem sentimentos, Deus ele tem sentimentos, assim como nós temos sentimentos. Nós somos criados à imagem de Deus. Assim como você se entristece, Deus se entristece e olhar para a terra também e ver tanta perdição e ver tanta imoralidade como está acontecendo.
Assim como você se ira também, a Bíblia diz que Deus se ira também. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, que se o homem não se arrepender, Deus afiará a tua espada e o seu arco já está aparelhado. Então não estou pregando outro Deus. O mesmo Deus que se manifestou dizendo: antes que Abraão existisse eu sou, é o que eu estou pregando. O mesmo Deus que disse: se faço o céu e faço a terra, é esse Deus que eu estou pregando. Não é o Jesus espírito evoluído, não, do espiritismo de Allan Kardec, não. É o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus dos evangélicos que andava numa mula, num jumento, um jumento emprestado, que eles falam que era uma Lamborghini, não, que tinha uma mansão na beira da praia, não. Não é esse Jesus, não. É o Jesus da Bíblia que diz: o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. É esse Jesus que eu prego para você. O Jesus que falou: não acumuleis para si tesouro na terra, aonde atrás a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas acumulai para si tesouro no reino dos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem pode consumir, onde nem os ladrões não podem roubar. É esse Jesus que eu estou pregando para você. Esse Jesus da Bíblia, o Jesus que eu creio, o Jesus que me libertou das drogas, que me libertou da cachaça, o Jesus que eu estou pregando para você. Ele não prometeu riqueza nessa terra para ninguém. Ele não prometeu nada além da riqueza celestial. Não estou falando que você não pode prosperar e não pode ficar rico. Eu estou falando que a única promessa que Jesus prometeu é a riqueza celestial. E muitos estão prometendo por aí que você vai ser um grande empresário. Muitos estão pedindo o seu dinheiro, falando que você vai prosperar. Muitos estão pedindo o seu dinheiro em nome de Deus, falando para você fazer campanha, que você vai ser bendito, vai quebrar as muralhas, vai quebrar as maldições, em nome de Deus. Só que Deus não prometeu nada disso. Deus não pediu dinheiro de ninguém. Deus não pede dízimo no dia de hoje. Só basta você ler as escrituras a partir da nova aliança. A aliança vem através de Cristo. A aliança nova, ela começou através de Cristo. Uma aliança, ela só tem poder, um testamento só tem poder quando o testador, ele morre. Concorda com a Bíblia? Está escrito em Hebreus. Um testamento, ele só tem poder, ele só funciona a partir de quando o testador, ele morre. A partir de quando o testador morreu, que é Jesus Cristo, se começou a nova aliança. A partir de Atos dos Apóstolos, Jesus ele já está ressuscitado. Mas antes, em João, Mateus e João, é biografia de Jesus. Ou seja, nós vivemos a nova aliança. A nova aliança não tem impedância de dinheiro. A nova aliança não tem dízimo para a igreja. A igreja da nova aliança não tem dízimo. Não tem. A Bíblia vai falar que Jesus não veio para aniquilar a lei. Ele não veio para desfazer a lei. Ele cumpriu a lei em nosso lugar, que não conseguimos cumprir até hoje. Até hoje não conseguimos cumprir a lei. Por quê? Porque os 10 mandamentos eram para seguir todos. Hoje as pessoas não querem seguir todos. Elas escolhem dos 10 mandamentos o que é mais fácil. Ou seja, guardar o sábado, pegar o dízimo. Ou seja, não guarda os 10 mandamentos. Escolhe dos 10 mandamentos aquilo que é bom. Só que aí a Bíblia diz: se você tropeçar num desses, você se torna maldito. E é o que muitos estão fazendo. Estão em adultério. Pastores em segundo casamento, em terceiro, em quarto casamento. Mas eles estão se esquecendo que desse mandamento eles estão tropeçando. Que desse mandamento, nos tempos de Abraão, eram apedrejados se porventura o homem adulterasse. Mas nós vemos que realmente uma apostasia tem tomado conta. Nós vemos que nos dias de hoje uma apostasia da fé, o abandono da fé, da verdadeira fé, tem tomado conta. Trocaram Jesus pelo dinheiro, trocaram Jesus pelo status, trocaram Jesus por coisas que são agradáveis ao próprio coração. Aconteceu assim nos dias antigos. Aconteceu assim nos dias de Ló. Aconteceu assim nos dias de Noé. Aconteceu também nos tempos de Jesus. Aconteceu que nos tempos de Jesus, meu amigo, existia uma apostasia. Existia.
Existia também nos dias de Ló. Eles abandonaram a Deus e foram se prostituir e foram se inflamar nas suas sensualidades, nas suas orgias. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 19 e no versículo de número 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que antes Deus enviou em Sodoma e Gomorra Abraão para alertar o seu sobrinho Ló acerca da grande destruição. Deus olhou do céu, ele viu duas cidades, Sodoma e Gomorra. Ele viu esse lugar. Deus olhou para a terra, ele viu muita prostituição. Ele viu que os homens estavam se relacionando com outros homens, e ele achou abominável aquilo. Deus olhou do céu, viu que as mulheres estavam relacionando com outras mulheres. Ele achou aquilo abominável, porque até hoje é. Ele viu que até as crianças estavam sendo contaminadas. Até as crianças, a sua inocência estava sendo distorcida, pervertida. E ele fez algo para conter aquilo. Primeiro Abraão, ele começa a perguntar: Senhor, se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor destrói essa cidade? Deus falou não. Então Abraão continuou: se tiver 40, Deus disse não. Se tiver 30, por fim ele falou: se tiver 10 justos nessa cidade, o Senhor destrói essa cidade? Deus falou não, Deus não destrói. Aí então Abraão entendeu que Deus salvaria o justo, mas o injusto ele colheria do próprio fruto, a qual ele mesmo plantou com as suas próprias mãos. E foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O injusto, o imoral, o depravado, o homossexual, a lésbica, o feiticeiro, o satanista, eles colheram do próprio fruto que eles plantaram. E a partir daqui, em capítulo 19 de Êxodo, capítulo 19, versículo 24, começa a relatar: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio das cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e as suas duas filhas. Então aqui é um relato de algo que aconteceu, algo histórico provado pela ciência. A mesma ciência que nega a existência de Deus, ela prova que Sodoma e Gomorra foi destruída a fogo. A mesma ciência que fala que Deus não existe, só porque não consegue provar, porque Deus não pode ser apalpável, não pode ser visto pelos homens ainda. A mesma ciência que fala que Deus não existe, ela prova a ruína de Sodoma e Gomorra. Ela afirma que Sodoma e Gomorra foi destruído no fogo. Você vai em Sodoma e Gomorra, ou você dá uma pesquisa na internet, você vê que Sodoma e Gomorra até hoje é um lugar deserto. Ficou para o nosso exemplo, ficou para o nosso aviso, para nós sabermos quem que é a pessoa de Deus, para nós sabermos quem que é o Deus que nos criou, para nós não brincarmos com Deus. Está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3, está escrito também em Mateus 24, foi deixado para o nosso aviso tudo que aconteceu nos tempos antigos, nos dias de Noé, nos dias de Ló, ficou escrito para o nosso aviso, para nós sabermos que Deus não é só amor, Ele é amor, Ele não deixou de ser amor, mas Ele não é só amor. Como se explicar a destruição de Sodoma e Gomorra?
Ló falou: Senhor, se tiver 10 justos nessa cidade, o Senhor destrói essa cidade. Deus falou: não, só que não tinha 10 justos. Tinha somente Ló, seus filhos, sua esposa. E aconteceu que então foi alertado para essa família sair e fugir daquela cidade. De repente, quando eles fugiram da cidade de Sodoma e Gomorra, começou a cair do céu, cair fogo do céu. Aquele fogo que caía do céu começou a destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olhou para trás, ou seja, o seu coração estava naquela cidade, ou seja, ela estava se agradando daquela imoralidade. Quem sabe ela estava começando a se interessar por aquelas orgias, aquelas imoralidades. Ela olhou para trás, se transformou numa estátua de sal e se salvou somente Ló e os seus filhos. 3 pessoas se salvaram nos tempos de Sodoma e Gomorra. E o que acontece, meu amigo? Aí está um aviso para nós. Nós temos que fugir do pecado. Nós temos que fugir de toda a imoralidade para salvar nossa alma. Foge do pecado. Foge das imoralidades. Foge dos seus maus caminhos. Foge na direção de Deus para salvar a sua alma, meu amado. Foge para salvar a tua alma, meu amigo. Pois o nosso refúgio está no Senhor dos Exércitos. Está no Senhor, Criador dos céus e da terra. O Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Yahvé, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o glorioso, o poderoso, majestoso, rico em glória. Enfim, um nome resume o nome de Deus: Pai. Pai da eternidade. Foge, meu amigo, para salvar a tua alma. Foge de Sodoma e Gomorra, pois está sendo anunciado, ela vai ser destruída. Assim aconteceu. Aconteceu que Sodoma e Gomorra foi destruída. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela virou um lugar histórico. Só tem terra, lugar deserto. Não nasce nem folha alguma. Deus deixou para o nosso exemplo. Foge para salvar a tua alma, meu amigo. O pecado não é algo bom. O pecado, ele é bom e prazeroso na prática, mas ele traz a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foge, meu amigo. O pecado não é coisa boa não, meu amigo. A bebedice não é coisa boa não. A embriaguez vai conduzir sua alma para o inferno, como já está conduzindo a alma de muitos nessa terra, como já conduziu a vida de muitos que passaram por essa terra. O pecado não é algo bom. Contamina a alma do homem, contamina e leva para o inferno. O pecado só é prazeroso no ato, no momento, mas ele traz os seus frutos, ele traz a sua recompensa, e a recompensa do pecado é a morte. Todavia foi anunciado isso, todavia foi deixado escrito isso. A Bíblia vai dizer: as almas são de Deus, mas a alma que pecar, essa morrerá. As almas são de Deus. Jesus, ele é o bispo das almas. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Como assim, pregador? Então todos vai morrer, vai para o inferno? Exceção daqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem. O homem que larga o pecado, que vira as costas para o pecado, esse sim será salvo, porque a Bíblia diz que nós temos que negar a si mesmo. A Bíblia diz que nós temos que renunciar a si mesmo. Renunciar ao pecado é necessário. A Bíblia vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, porque o reino de Deus é tomado à força. É por esforço. O homem tem que se esforçar. O ser humano tem que perseverar, tem que buscar dia após dia. É uma vida, é um estilo de vida de arrependimento. O que é o estilo de vida de arrependimento? Você erra, se conserta, se arrepende, não pratica mais. Erra dali, se arrepende, segue em frente. Agora, a permanência no mesmo pecado é iniquidade. A permanência, por exemplo, todo dia na embriaguez
é iniquidade, leva para o inferno. A permanência na mentirinha pequena, ela te leva para o inferno se você tiver estadia permanência. É por isso que o homem tem que se arrepender. É por isso que não existe um bom sequer nessa terra. Como Jesus falou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe um bom. Por mais que você não faça o mal, por mais que você não mexa com ninguém, por mais que você faça o bem, faça obra de caridade, ajude o próximo, isso não significa que você esteja qualificado como uma boa pessoa, apto a morar no céu. Não, não é a obra de nossas mãos. Mas você, meu amigo, você tem que ser perdoado. Se você for perdoado por Jesus Cristo, se você for lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você estará se preparando para encontrar com Deus. O homem que se prepara para encontrar com Deus, ele não teme a morte. Mas aquele que tem culpa no cartório, ele teme. Aquele que tem culpa no cartório, ele fica amedrontado. A pessoa que ela tem Jesus como seu Senhor, a pessoa que teme a Jesus como seu Senhor e segue a Jesus como seu Senhor, não teme a morte, não teme de forma nenhuma a morte. Independente se é através de doença, se é através de um assassinato, a pessoa que tem o temor verdadeiro a Deus não teme a morte. Muito pelo contrário, anseia por ela, anseia por se encontrar com Deus. Paulo, ele diz: já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Paulo, ele diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, é ganho. Muitos hoje não podem dizer isso, que morrer é ganho, que morrer é lucro, que está preparado para morrer, ou que não teme a morte. Muitos hoje não tem essa confirmação, essa certeza em seu coração. É porque realmente está devendo no cartório, está em falta com Deus. Se você tem certeza, meu amigo, para onde irá a sua alma, se volta para Deus, se arrepende de todos os pecados, se limpa diante de Deus, se endireita diante de Deus, porque todos nós, meu amigo, sem exceção, nós vamos descer a sepultura. Porque todos nós, independente de ser bom ou não, vamos descer a sepultura. Nós vamos ter que estar diante de Deus, nós vamos ter que comparecer. Por isso, meu amigo, não se esqueça, o juízo de Deus, ele vai chegar para todos nós. O juízo de Deus, ele chega para todos nós. Todos nós vamos ter que olhar no olho de Deus. Todos nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. O homem, ele vai ter que se explicar acerca de cada pecado que ele não abandonou. O homem vai ter que se explicar acerca de cada pecado que ele não se arrependeu. É por isso que é anunciado na terra que se arrependam. É por isso que desde Jesus Cristo, desde João Batista, foi anunciado que os homens se arrependessem, porque se arrependendo, o homem fica sem culpa no cartório. O ser humano se arrependendo, ele fica sem culpa diante de Deus, fica sem culpa. Porque Jesus, ele diz que o teu pecado ele lançou no mar do esquecimento. A partir do momento que se arrependeu, a humanidade, o ser humano, o homem, os amigos, os parentes, fazem questão de jogar na sua cara o seu erro. Mas Deus não lembra. A partir do momento que você se arrependeu, ou seja, abandonou o erro, o pecado, a prática do pecado, Deus lançou no esquecimento, o mar de esquecimento. Olha em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões, ou seja, pecado, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O que endurece o seu coração virá a cair no mal. O que encobre as suas transgressões, o que esconde o pecado, ele está escondendo somente de si mesmo, diante da sociedade, mas está se esquecendo que é com Deus que ele vai tratar
que ele vai ter que prestar conta. O homem, ele esconde o pecado, ele arruma justificativa. Ele arruma justificativa para não deixar o pecado, arruma até mesmo dentro da Bíblia justificativas para não abandonar o pecado. Assim está hoje a humanidade. A humanidade hoje, muitos estão vivendo sem temor de Deus. A humanidade hoje, muitos estão vivendo sem temer a Deus. Estão acreditando que Deus vai colocar no bom lugar, sem se arrepender. Sem se arrepender, não veremos a face do Senhor, não veremos a Deus, não encontraremos com Cristo sem se arrepender. O arrependimento está escrito aqui em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Pecou, agora chegou de joelhos aos pés do Senhor, orou, pedindo perdão, Ele perdoou. Mas agora você vai e deixa o pecado, você vira as costas para o pecado. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia, alcançará a misericórdia de Deus. O que confessar, pequei aqui, confessei, deixei, Deus assim te dará a misericórdia. Assim o homem caminha limpo diante de Deus, quando ele confessa e deixa. Mas hoje nós estamos vivendo sobre a face da terra um momento em que muitos arrumam justificativa para permanecer no erro, arrumam dentro da Bíblia justificativa para permanecer na embriaguez. Muitos arrumam dentro da Bíblia justificativa para permanecer nos seus pecados. Só que em 2 Pedro, capítulo 3, a Bíblia diz que os indoutos, os desentendidos, os incautos da fé, eles usam as Escrituras para a própria perdição. Muitos usam as Escrituras para a própria perdição. Quando você usa a Bíblia para permanecer no pecado, você não está sendo inocente, você está usando para a sua própria perdição. Você está usando para você continuar se perdendo a cada dia mais. É o que muitos estão fazendo nos dias de hoje. É o que muitos estão fazendo. Ao invés de confessar o pecado diante de Deus e deixar, prefere procurar uma desculpa para permanecer e não deixar. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito, não se paga 10%, não é se pegando envelope fazendo propósitos, não é sendo evangélico nem sendo católico, mas seguindo a palavra de Cristo. Seguindo a palavra de Cristo significa que você está seguindo a Cristo. João 8,31: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Você tem que ser discípulo de Cristo. Não é discípulo de Edir Macedo, não é de Valdomiro Santiago. Você tem que ser discípulo de Cristo. Seguindo a palavra de Cristo, você é discípulo dele. Seguindo homens, você é discípulo de homens. E a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Como que uma pessoa, exemplo, um pastor, um bispo, melhor dizendo, que assume que gosta mesmo de beber e bebe mesmo, como que ele pode guiar as pessoas? Ele não está cego, não? Como que ele vai pregar, por exemplo, o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que os bêbados não herdarão o reino do céu? Se ele não cumpre, logo não tem como pregar. Se uma pessoa que mata, logo ela não tem como pregar para não matar. A Bíblia diz: como você quer tirar um cisco do olho do teu irmão, se você tem uma trava imensa no teu olho? O que é a trave, meu amigo? É o pecado, que você mesmo vive, prega contra ele, mas você mesmo não vive isso. Então é o que está acontecendo hoje. Cegos guiando outros cegos. Pessoas no pecado, querendo que as pessoas saiam do pecado. Ou seja, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É o que muitos hoje estão passando por aí. É essa mensagem que muitos hoje estão passando adiante. Faça o que eu falo, mas o que vocês me vêem fazendo, não façam. Hipocrisia.
pura hipocrisia. Jesus, ele foi imitado pelos seus discípulos. Paulo, o apóstolo de Cristo, ele diz: sejam os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Como que eu vou imitar hoje os bispos ricos e famosos, se eles são a favor de aborto? São a favor de aborto? Como que eu vou imitar eles, se eles são a favor da embriaguez, se embriagam, falam que não tem nada a ver, indo totalmente contra a palavra de Deus, amassando aquilo que Deus realmente deixou como uma ordenança para nós, pisoteando naquilo que Deus deixou para o nosso entendimento. Então, meu amado ouvinte, acorda para a vida, para a realidade. A apostasia está na terra, está no mundo. Está no mundo a apostasia. Muitos estão abandonando a verdadeira fé, estão pregando uma outra fé, tentando te convencer que essa é a verdadeira fé. É o que Paulo falou em Romanos capítulo 1. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que estão fazendo hoje. O santo colocam como profano, o profano colocam como santo, o certo colocam como errado, e o errado colocam como certo. É o que muitos estão fazendo. Muitos estão fazendo isso hoje. Quer salvar a sua alma, meu amigo? Foge da perdição do pecado. Salva a tua alma, pelo amor de Deus. Corre da perdição do pecado. Corre da perdição do pecado. A Bíblia diz que Jó, ele fugia da aparência do mal. Jó, ele fugia da aparência do mal, do pecado. Faça o mesmo, foge do pecado, foge da aparência do mal, foge da perversão, da malícia, foge da embriaguez, foge das idolatrias, do adultério, foge do pecado, foge da fofoca, foge desses programas satânicos, novelas que são feitos pactos para poder você estar preso diante de uma televisão, filmes que existem mensagens subliminares por trás, e você cego, não percebendo, estão contaminando a mente das crianças e está conduzindo você também. Muitos estão presos, estão sendo seduzidos. O coração, ele tem a sua forma de o diabo, ele tem a forma de conquistar o seu coração. O diabo, ele tem a maneira de conquistar o coração do homem através daquilo que é agradável aos olhos, ao ouvido. O diabo, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, como está escrito numa das cartas que Paulo escreve. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quem que é o Deus deste século? Não é Jesus, não é Deus. O Deus desse século, desse mundo, o Deus desse mundo, a Bíblia fala que é o diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele cegou o entendimento, ele cegou a mente das pessoas. A televisão, justamente, ela faz isso, cega o entendimento das pessoas, aquilo que as pessoas acessam. Jesus fala em Mateus capítulo 7, os olhos são a lamparina do corpo. Se os teus olhos contemplar coisas boas, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos contemplar coisas más, todo o teu corpo será mau, será tenebroso. Então, o diabo, ele contamina o coração através de muitas coisas que você vê. Através do seu olhar, o diabo consegue descer no seu coração e conquistar. Como está escrito em Mateus 7, os olhos é a lamparina do corpo. Os olhos é a lamparina do corpo. Se os seus olhos contemplam coisas boas, todo o seu corpo é bom. Se os seus olhos contemplam coisas más, todo o teu corpo se torna mau. E quão tenebroso será. Fica a seu critério para você examinar que os seus olhos têm contemplado. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você contaminar o seu coração, não vai sair coisa boa do seu coração. Não vai. Você percebe que hoje muitos só saem o que não presta da boca. Você percebe que muitos hoje não conseguem passar uma hora sem falar besteira, sem falar o que não presta, porque o coração está cheio de coisas más.
Porque o coração está contaminado, porque se alimenta de imoralidade, se alimenta da perversão do pecado. É por isso que o coração de muitos estão contaminados. Passa uma tarde inteira assistindo novela, vai falar de quê? Vai falar de traição. Ó, você viu quem traiu fulano? Examina tudo, meu amigo. Os olhos é a lamparina do corpo. Se eu passar vendo homicídio, o ódio vai aumentar no coração. Se eu passar horas vendo prostituição em novela, o coração vai ficar malicioso. Se eu passar horas, como eu passo lendo a Bíblia, eu não vou pensar em outra coisa, a não ser na palavra de Deus. E é por isso que Jesus diz: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Muitos afirmam que não tem tempo para Deus. Muitos afirmam que estão atarefados e corridos e ficam empurrando para a última hora. Na hora que der eu busco. Só que tem tempo para ver novela, tem tempo para curtir a família, tem tempo para trabalhar, para comer, e o tempo para poder se voltar para Deus, para agradecer a Deus. Cadê? Nós vemos que a humanidade trocou a Deus pelos desejos do seu coração. Nós vemos que muitos não têm como interesse agradar a Deus, mas como interesse agradar o próprio coração. Em Jeremias ele diz, o profeta Jeremias ele diz: enganoso é o coração do homem e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade, nua e crua. Enganoso é o coração e é mais enganoso do que todas as coisas na terra. Muitos hoje estão sendo guiados pelo seu próprio coração, e o resultado é muita destruição, muita decepção. O resultado de ser guiado pelo próprio coração é muita decepção, é muita ilusão. São muitas coisas que o homem colhe mal por ser guiado pelo próprio coração e não pelo próprio Deus. Mas nós temos que entender, como está escrito em Salmos: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam. Aquele que confia no Senhor, Jeová Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Confia no Senhor. Salmos, no livro de Salmos, se eu não me engano, é 36 a 37. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Tudo ele fará. Nós temos que confiar somente em Cristo. Não é Jesus e Aparecida, não é Jesus e João, não é Jesus e Maria, é Jesus somente. Jesus, ele tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Ele é o intercessor, ele é o mediador, ele é tudo em todos. Jesus, ele diz: todo o poder, tanto no céu como na terra, a mim foi dado. Jesus tem todo o poder. Não é Jesus que eu tenho que buscar e outros santos, mas é Jesus somente, unicamente Jesus. Por isso não há outro nome dado no céu nem na terra pelo qual nós devemos ser salvos. Nós não podemos contar com ninguém a não ser Jesus. É só com Jesus que nós precisamos contar. Por isso que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O monte de Sião está em Jerusalém. Eles estão firmes, as montanhas estão lá intactas. A terra passou por uma destruição, muitas destruições, e o monte de Sião está intacto. Aqueles que confiam no Senhor são como aqueles montes de Sião, eles não se abalam. Vem coronavírus, eles não se abalam. Vem a destruição, vem fome, vem peste, vem guerra, não se abalam. Por quê? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Pois aqui está diante de você um testemunho, o meu testemunho. Quantas ondas dessa doença que veio. A minha confiança não estava em máscara, não estava em vacina, não. O homem não pode ficar temoroso a nada, nada dessa terra pode surpreender a ele, porque ele está se preparando o tempo todo para tudo, para se encontrar com Deus. E esse homem, ele não se abala, ele não se abala por qualquer coisa. Vem os vendavais, o homem tem que estar firme em Deus.
vem o medo, o homem não pode temer, ele tem que estar firme em Deus. Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então não é se gloriando, até aqui hoje, pela misericórdia de Deus, Deus tem sustentado. Tenho pregado a palavra de Deus nas ruas há mais de 3 anos, até hoje não fui contaminado por essa doença. E se porventura for a vontade de Deus, que seja. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Passa a confiar em Deus, meu amigo, não fica com medo. Não tema. Não tema. Não. Jesus, ele disse: os pássaros não plantam, os pássaros não colhem. Vocês não são mais importantes do que eles? Deus cuida dos pássaros. Eles não plantam nem colhem. Eles não estão plantando, não estão preocupados em colher ali. Mas Deus está cuidando deles. Aí Jesus fala: vocês não são mais importantes que os pássaros? Por que se preocupar então, meu amigo, com as adversidades do mundo? Trabalhou, descansa no Senhor. Fez aquilo que estava ao alcance dos seus braços, de sua mão, descanse em Deus, não temam. Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e que com a alma nada pode fazer, mas antes temei aquele que tanto lança o corpo como a alma no fogo do inferno. Tema a Deus. O que é o coronavírus? Só pode matar o corpo, mas a alma quem pode lançar no fogo do inferno ou no céu é Deus. O que é um homem com a arma na mão? Ele só pode matar o corpo, mas quem manda nessa alma, quem tem o poder para lançar no fogo do inferno é Deus. Foi isso que Jesus falou: não temais os que matam o corpo, temais a Deus, porque Ele antes lança tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Mateus 10, versículo 28. Então é tempo de nós temermos mais a Deus. A Bíblia diz que Abraão temeu a Deus. Deus salvou 3 pessoas da cidade de Sodoma e Gomorra. 3 pessoas, Ló e sua família, se salvaram porque Abraão temia a Deus. Se Abraão não temesse a Deus, Ló estava perdido no meio daquela cidade. Ló estaria perdido, teria sido consumido na cidade de Sodoma e Gomorra, se Abraão não temesse a Deus. A Bíblia diz que a geração de Noé, aquela geração inteira, só 8 se salvaram. Se Noé e sua família não temessem a Deus, não restaria vida humana até aqui, não teria mais ninguém. A terra teria se findado no dilúvio. Se não houvesse temor, Deus não teria poupado. Deus, Ele poupa aqueles que temem a Ele. Ele poupa de tudo, de epidemia, de doença, tudo está na mão de Deus, tudo está no controle de Deus. A ciência não é onipotente, não é onipresente, não. Deus, Ele é onisciente, onipresente. Deus tem poder para fazer tudo em todos os lugares. A ciência, ela tenta se igualar a Deus, ela tenta ser o Deus deste século. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não esteja confiante em vacina, amigo. Muitos vão se surpreender ainda com essa tal vacina. Muitos dos que estão dizendo: se tiver 10 doses, eu vou tomar as 10 doses. Os mesmos vão se surpreender. Nossa confiança está em Deus, está no Senhor, está somente em Cristo. Nós temos que entender o que está acontecendo nessa terra. Nós temos que estar sóbrios e vigilantes. Existe algo acontecendo na terra, muitos não estão acreditando. O mundo está sendo preparado para o Apocalipse. O mundo está sendo preparado para o reinado do Anticristo. Não estão percebendo. Não estão percebendo. O nosso corpo vai ser ligado com a tecnologia. O nosso corpo, ele vai ter a ligação diretamente com a internet. Não seria tudo muita coincidência, não? Não seria, não? Não seria tudo isso muito lógico, não? Existem lugares que é onde quem tomou a vacina, passa o pulso, é detectado todos os dados. Existe em aeroportos, em shopping. Existem lugares que as pessoas, através de um aplicativo, conseguem saber da sua saúde, de tudo. Somente aqueles que tomam a vacina. Então, meu amigo, fica a seu critério. Escolhe entre a bênção, entre a morte, entre a vida, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolhe. A bênção está em Cristo. Jesus, Ele não tem parte com esse mundo.
Este mundo jaz no maligno, está no processo de destruição. Está no processo de destruição esse mundo. Foge para salvar a sua alma. Corre para salvar a sua alma. O refúgio é o Senhor. O caminho é Jesus, o poderoso. O caminho está no Senhor. Arrependa-se, arrependa-se. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Pois o recado está sendo dado. Pois desde os tempos de Jesus, muitos não têm dado crédito. Isaías ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. O tempo do Senhor está próximo. Glória a Deus. Acabou por aí não, meus irmãos. Continua pregando aí nas ruas, andando aí, certo? Anunciando as boas novas do reino, amém? Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um abençoado final de semana, amém?